Ô, Mônica, você que trabalha nesse ministério que ajuda alguns casais e famílias a conseguirem adotar suas crianças. Explica para nós como é que funciona o Ministério Adotar. O Ministério Adotar ele incentiva as famílias cristãs à adoção. Então, nós recebemos essas famílias que, a maioria delas, por enquanto, elas têm assim, um problema que impede que a esposa engravide. Mas a gente já tem alguns casais também que não tem nenhum problema em entender o que é adoção. Estão ali para poder adotar. Então, a gente vem quebrando primeiro, no nosso meio, o preconceito em relação à adoção e depois o preconceito em relação ao perfil da criança. Porque a gente crê que os negros têm direito a ser adotados, aqueles que têm 10, 11, 12 anos também têm direito, que é a adoção tardia. Ou seja, já tem um perfil que as pessoas mais desejam, como é que é? A menina branca recém-nascida. É o mais procurado. Todo mundo, a grande maioria que procura quer sempre uma branca recém-nascida. Sim, menina branca recém-nascida. E hoje existem, eu tinha alguns números aqui de a quantidade de crianças com algum tipo de deficiência. Exatamente, grupo de principalmente irmãos, negros. né? Quando são irmãos, eles não querem adotar os dois, só querem um. Hoje mesmo, assim, eu atendi um telefonema, eles estavam procurando famílias para adotar um grupo de 5 irmãos. 5 irmãos. A família quer 5. Então, assim, eu tenho casal para 4, para 3. Então, está mudando um pouco esse perfil, né? Quando a gente começa a entender, assim, que a adoção já entrou na nossa vida, né? Que Deus nos adotou e que essa adoção transformou totalmente a nossa história, eu acho que o foco muda de uma necessidade para, assim, um coração grato e um coração que quer seguir o exemplo de Jesus, serem pessoas resgatadoras dessas vidas. É uma mudança de consciência mesmo. Fernando, mas pensando aqui um pouco, a gente pode pensar a respeito desses pais biológicos. Será que eles tiveram esse acompanhamento já para estar resgatando essa criança, estar buscando essa criança novamente? Porque quando a gente fala em pais adotivos, será que a adoção ela passa pelo pai e pela mãe? Se esse pai perdeu, são 6 filhos, né? Isso, 6 filhos. São 6 filhos. Como é que foi esse retorno? Será que teve todo esse preparo? Teve esse acompanhamento técnico também? Será que realmente eles já estão preparados para poder estar recebendo essa criança novamente? Como que isso funciona? Isso, por enquanto, parece que no que foi falado ainda não teve nenhum encontro ainda com toda a família, com essa criança que vai ser devolvida. Porque aí a falta de estabilidade ela vai continuar. Quer dizer que essa criança volta nesse primeiro momento, mas será que ela permanece? Então são perguntas. Vamos saber no futuro. Fernanda, explica pra gente como é que funciona o grupo de apoio. O Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte, ela é uma associação civil, sem fins lucrativos, né, formada por pais adotivos e por pessoas que têm um interesse no tema da adoção. Então, São só apaixonados, né? Apaixonados, exatamente. Então, o nosso trabalho é basicamente acompanhar as pessoas que são interessadas no tema, acompanhar os casais ou as pessoas solteiras que querem adotar, porque no juizado eles também recebem pessoas solteiras com interesse de adotar e ajudá-las ali na fase da espera, porque quando a pessoa fica grávida biologicamente, ela sabe que no fim de 9 meses ela vai ter a criança. E quando ela vai para a fila de adoção, é uma espera que não se sabe quando vai terminar. Angústia, né? Então, a pessoa fica ansiosa, ela se sente sozinha, porque ninguém mais está passando por aquela situação, só ela. Então, o grupo de apoio é muito importante para que essas pessoas se sintam acolhidas, vejam que tem mais gente naquela mesma situação, que uma infertilidade não é um fracasso, que a pessoa ela pode ser pai e mãe. Então, aí a gente vê as crianças chegando, quando as crianças chegam, as famílias vão lá apresentar as crianças no grupo e elas acabam crescendo uma perto da outra e conhecendo outras crianças adotivas. Então, vira uma grande família. Já lá no Adotar, a gente faz esse acompanhamento, assim, a gente liga uma vez por mês e pergunta como que é a situação, porque a gente também acompanha, né, assim, todo o processo, né, que é antes, durante e depois, e a gente faz oração pelo casal, e agora nessa terça-feira a gente vai começar a reunião desses casais, então a gente vai fazer uma espécie de uma célula a princípio,
lá no Ministério mesmo. Porque isso que a Fernanda falou é importantíssimo. Se esses casais ficarem soltos nessa fila de espera, quantas mulheres que ficam deprimidas? Vai criar um grupo de afinidade, né? Exatamente. Então é muito bom, porque tem um testemunho de um, tem um apoio do outro, tem uma oração de um lado, né? E acaba que aquilo vai aliviando a espera. E eu confesso para vocês, nós que somos pais, na hora que chega aquele primeiro neném, então, a gente fica assim, será que eu vou dar conta? Fico pensando nas pessoas que adotam, logo no início eles devem ter esse tipo de pensamento, será que eu vou dar conta? E olha aí, você que está nos assistindo neste momento, se você tem uma criança adotada, gostaria de participar, pode ligar para lá, aqui também na produção, e você conhecer os ministérios que existem na Igreja Batista da Lagoinha. Pode falar, permita, acho que eu queria comentar sobre a fala da Fernanda, porque a gravidez biológica é de 9 meses. E a da adoção, às vezes, é 2 ou 3 anos em Belo Horizonte. Então, eu já fiz adoção de casais em Belo Horizonte que a espera durou 3 anos, 2 anos e meio, quer dizer, é muito mais longo. Então, essa determinação de que quer adotar, ela é assim, quase que definitiva, porque se você não tiver segurança disso, quiser mesmo isso, você vai ficar esperando 2 anos e meio, 3 anos numa fila, e, além do mais, assim, vai aparecer quem aqui para eu adotar? Quer dizer, é um passo muito sério e é muito importante. Então, assim, me permita discordar ali eu entendo a dor do casal que foi mostrado aqui na matéria, mas a adoção ela continua sendo um instituto muito importante. Sim. Aliás, continua sendo muito importante na vida da criança e do casal ou da pessoa que quer adotar. Né? Vale a pena. Né? Vale a pena. A lei mudou esse entendimento em 90. Ela falou, olha, a adoção não é para um casal que tem uma lacuna na vida e quer preencher com um filho que não conseguiu ter biologicamente. É o melhor para a criança, é o sublime interesse da criança, diz a lei o tempo todo sobre isso. E há algum tempo atrás, estendendo aqui um pouquinho mais, eu lembro que eu li um livro, até indicado por um juiz que já teve na Vara da Infância em Belo Horizonte, de um autor inglês que me fugiu o nome do autor, mas o livro se chama A Psicologia e a Pedagogia da Criança. E o tempo todo esse autor ele fala o seguinte, uma criança, quando ela perde a babá, a dor dela é como o luto para o adulto. É como o adulto quando perde o ente querido mesmo. E quando a criança troca a babá, que ele convive o dia todo, a mãe sai para trabalhar, fica fora, e a criança fica com a babá. Então, a pessoa com quem ela cria essa afinidade, né, ou essa relação psíquica, como o Dr. Rodrigo falou ali há pouco, para ela a mãe é aquela. Então, quando a babá vai embora, troca de babá, e isso acontece, para a criança é uma perda, na mesma proporção que um adulto. Imagina conviver um tempo com esse casal, me parece que eles não são pais adotivos, eles tinham a guarda. Né? É lógico que se já fossem adotivos não tinha, porque a adoção ela não pode ser revogada, então não era adoção ainda. Eles tinham a guarda dessa criança e parece que a guarda está na iminência ou liminarmente foi revogada. Imagina a perda para essa criança. Como ele mesmo mencionou, foi a primeira vez quando afastou essa criança dos pais biológicos, por razões várias, e a segunda quando tira da família que estava com a guarda, que para a criança não faz diferença se é guarda, se é adoção, ou se não tem nenhuma cobertura judicial para essa relação, é só de fato, para a criança isso não interessa. Imagina ela está com o pai e com a mãe. É uma confusão de línguas ali, né? Uma confusão de pensamentos. Na verdade, a criança ela vai se haver o tempo todo agora, a partir da sua infância, da sua adolescência, sobre isso. Ela vai ficar perguntando para ela mesma quem é verdadeiramente minha mãe, quem é meu pai. Vai ter essa questão. Eu acho que é interessante frisar aqui também que esse casal de Contagem, né, os pais adotivos da Duda passaram por todo esse processo que o Dr. James explicou aqui. Eles procuraram a Vara da Infância, eles se habilitaram, eles entraram numa fila de adoção, eles receberam essa criança através do juizado, eles fizeram tudo legalmente. Fizeram o que era certo, Fizeram o que era certo, como a gente sempre indica fazer, né? Porque é ilegal a pessoa receber uma criança das mãos da mãe biológica e ficar com essa criança em casa. Mas eles fizeram tudo legalmente.
E a questão deles não serem ainda os pais adotivos é pela morosidade da justiça mesmo, porque como eles fizeram tudo legalmente, estavam com a guarda provisória dela, essa guarda era provisória justamente porque estava em processo de adoção e esperava-se que no final desse processo saísse essa nova certidão de nascimento da Duda e que ela continuasse, né, com os pais adotivos, que para nós, né, famílias adotivas, eles são os pais de fato dessa menina, porque são os únicos pais que a menina conhece. Mas, Fernanda, eles não respeitaram ali o direito da garantia, a garantia de direitos da criança, porque é isso que o ECA fala, né, que o tempo todo a prevalência do direito da criança em uma família. Então, nesse momento ali, eu acredito que realmente deve ter tido uma falha técnica, porque se eles não eram pais adotivos, trimestralmente eles teriam que ter uma visita técnica, para eles lembrarem disso. Né, para eles lembrarem que eles não são os pais ainda, para que alguém pudesse fazer aquela visita, como a gente faz nos abrigos que a gente visita, que tem família acolhedora, que tem família substituta, existe esse trabalho. Eu não sei se nesse caso em específico, igual você falou, e o Dr. James também, sobre a questão da adoção, se ali já havia instituído a adoção ou não, porque aí não teria mesmo, talvez a visita técnica seria semestralmente. Na verdade, eu acho que eles já tinham até passado desse período, né? Porque a justiça acompanha durante um tempo e depois, né, que já está tudo encaminhado, a criança está bem, né, já fica só esperando mesmo aquele processo chegar ao fim e culminar com a adoção. Mas eu não sei se vocês sabem, a liminar foi suspensa e vai ser, né, analisado novamente.